Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o amor interrompido. Talvez esse conceito para algumas pessoas é um conceito totalmente novo. E Bert Hellinger, quando ele nos ensina e nos fala sobre isso, ele fala desse amor que no decorrer da caminhada no decorrer da vida de uma criança, é como se algo interrompesse, é algo que comprometesse o desenvolvimento saudável de uma criança, porque se você parar para pensar de forma natural e de forma que a gente espera ser o correto, o amor chega até os filhos através dos pais. Então, é como se o amor que tem dentro dos pais, ele transborda, e nisso que ele transborda, ele alcança o coração dos filhos. E quando esses filhos se tornam adultos, a mesma coisa. O amor que transborda também vai chegar à vida dos seus filhos. Então, pense em algo comigo. Para algumas pessoas, isso não foi possível. Para algumas pessoas, esse fluxo natural do amor aconteceu algo que houve isso aqui, um corte, como se fosse uma barreira que represasse aquele amor, e aquele amor não pôde ser transbordado na vida de uma pessoa. Então, muitas vezes, por morte, por divórcios, por acidente, por separações, o amor ele é impedido de chegar até algumas crianças. Toda essa construção é feita na criança, na primeira infância, né, de um ser humano. Então, muitas vezes, os nossos maiores conflitos que a gente vive hoje não estão relacionados àquilo que a gente vive. Não está relacionado ao casamento, não está relacionado a essa dinâmica de vida de hoje, mas tem uma raiz muito profunda, tem uma raiz lá atrás nos nossos antepassados, tem uma raiz daquilo que foi possível chegar até nós. Então, aprenda a olhar isso com muito carinho, com muito amor. Para quê? Para que você possa entender, para que você possa conseguir fazer mudanças, para que você possa olhar o seu cônjuge e também com um olhar, com amor no coração, entender quais são as dinâmicas da vida que o impedem também ser essa pessoa que está livre, está pronto para viver relacionamentos. Porque às vezes a gente pensa que somente ter amor é suficiente para viver a dois. E não é suficiente. Somente ter amor não é o suficiente para viver a dois. O casal ele precisa aprender a viver o amor. Sem esse conhecimento do aprender a viver o amor, muitas vezes a gente vê no decorrer da nossa vida quantos casais que se amam, mas estão separados. Se amam loucamente, apaixonadamente, mas a convivência faz esse casal se separar. Então, muitas vezes estão tudo isso relacionado que a forma como o amor chegou até você, a forma como o amor chegou até o seu cônjuge. Por que eu falo isso? Porque quem não recebeu o amor de forma que a gente entende ser esse amor que a gente esse amor que abrigou, esse amor que cuidou, esse amor que teve palavras de afirmações, que foi um ambiente seguro. Se você não pôde viver isso, e muitas vezes o seu cônjuge também não foi possível, ele não pode confiar no amor. Você não confia no amor, porque vê o amor como algo sofredor, como algo que te lembra situações na sua vida, e muitas das vezes isso está lá guardado no inconsciente, situações que viveu, mas que trazem essa lembrança de situações doloridas, de situações que causaram dores, de situações que causaram muitas lágrimas, e a pessoa não consegue se entregar ao relacionamento da forma como tem que ser. Então pense em algo aqui comigo. Muitas vezes são duas situações bem
básicas que eu vou trazer para você. Ou a pessoa vem pequeno para o relacionamento. E o que é a pessoa vir pequeno para o relacionamento? É aquela pessoa que ele não tem amor suficiente, então ele entra no relacionamento somente para receber. Ele não consegue se doar, mas ele quer receber. Aquela pessoa que não se compromete na vida dois, aquela pessoa que está sempre cobrando do outro, está sempre querendo do outro mais e mais e mais, mas ele não consegue se doar. Ele não consegue fazer esse movimento de troca no relacionamento. Que se você olhar o relacionamento, a base do relacionamento é isso aqui, é a troca. Só que algumas pessoas ela não conseguem fazer esse movimento e isso aí pode estar relacionado à sua forma como ele recebeu amor e cuidado na sua vida. Porque se ele não recebeu amor e cuidado na sua vida o suficiente para que esse pote de amor estivesse cheio dentro dele e ele consiga fazer esse movimento de troca, ele vai para o relacionamento somente com o olhar de ser suprido, somente com o olhar de receber aquilo que o outro tem a lhe oferecer. Então esse é o primeiro movimento. Qual é o movimento? O movimento de vir para o relacionamento pequeno, querendo somente receber. Outra situação é porque ele quer alcançar algo, ele quer viver algo que ele não viveu. Então, primeiro ele quer receber. E outra situação, ele quer alcançar algo que ele não recebeu. Então, pelo fato dele querer alcançar algo que ele não tem, isso muitas vezes se torna uma pessoa exigente demais. Por que ele se torna exigente demais? Porque ele tem falta de algo, então o movimento da vida dele se torna muito exigente. E eu vou te dar um exemplo de pessoas que muitas vezes na sua infância passaram muitos problemas de privações, escassez financeira, sabe? Muita privação de fome mesmo, alimento, e muitas vezes essa pessoa vem para uma vida adulta com essa exigência de que eu quero algo, eu tenho que ir em busca de algo. Então ele se lança no trabalho, ele se lança na vida, né? Essa parte laborativa da vida com uma exigência muito forte e ele não consegue, digamos assim, ele não consegue viver família. Por quê? É como se a vida dele fosse somente para suprir aquela carência, fosse para suprir aquilo que ele desejou e ele não tem. Então ele vai em busca daquilo com uma, digamos assim, com uma força muito grande. E algumas pessoas falam assim, mas o fulano só vive para o trabalho. Ele só vive para o trabalho, ele não vê mais ninguém na vida dele, ele não vê mais nada na vida dele a não ser o trabalho. Esse movimento não é à toa, esse movimento não é do nada, isso tem uma raiz emocional e quando a gente não consegue olhar isso, a gente somente critica o outro e muitas das vezes o outro tá se matando de trabalhar, ele trabalha doente, ele não cuida do seu próprio corpo, ele não cuida da sua parte emocional, ele não vive o prazer da vida. Por quê? Porque a vida dele é somente exigência de trabalho. Então, aprenda a olhar isso com carinho, porque se o seu parceiro ou se você mesmo viveu isso aqui, amor interrompido, pode ter certeza que na vida adulta essas pessoas eles têm muita dificuldade em relação a vínculos, E Bert Hellinger, ele nos traz um ensinamento que ele fala que é um círculo vicioso da neurose. Esse é o nome que ele dá. É o círculo vicioso da neurose que faz com que a pessoa ele tenha tantas exigências, né, nessa parte. E não só isso. A maior parte dos conflitos de proximidade e de distância estão relacionados a esse círculo vicioso, que a gente chama de quê? De amor interrompido. Então,
Aprenda a olhar isso. Como é possível a gente cuidar disso? Como é possível a gente tratar disso? Quando cada um olha por si, cada um olha para si e consegue reconhecer. E tenha esse ensinamento aqui, sabe, de forma bem clara na sua vida. Porque quando você tem isso de forma clara na sua vida, você começa a perceber que muitas situações que acontecem no seu relacionamento não estão relacionadas ao seu parceiro ou à sua parceira, não estão relacionados ao seu cônjuge, mas muito dos problemas que você vive no seu relacionamento hoje está relacionado a quem você é. Está relacionado à forma como você age, à forma como você se comporta dentro de um relacionamento. Então, por isso que esse tema aqui, amor interrompido, é um tema para mim muito importante. E quando a gente começa a investigar, muitas das vezes no trabalho terapêutico, a raiz das situações emocionais, a forma como a pessoa vive a vida dele, você começa a identificar quantas situações relacionadas a isso interferem no relacionamento hoje. Isso aqui diz quem eu sou na vida adulta. Isso aqui projeta a minha vida para um futuro. E se eu não aprender a olhar isso, se eu não aprender a cuidar disso, a gente leva a vida inteira de relacionamentos em relacionamentos, de crises em crises, em situações que a gente nunca modifica na nossa vida, que a gente nunca olha na vida e a gente acha que é normal. Ou então a gente coloca na conta do outro a responsabilidade. Olha, não tá bom porque você age desse jeito. Não tá bom porque você faz dessa forma. Não está bom porque, sabe, tudo à nossa volta está ruim, mas ele não consegue olhar para ele e entender o quanto o seu jeito de ser interfere dentro de um relacionamento. Então, todo casal, ele precisa aprender a olhar isso, e eu sempre falo, com amor e com carinho. Tenha amor e carinho pela sua história, pela sua vida. Porque quando a gente acolhe com amor, a gente começa a ter compaixão da nossa história. E quando eu falo ter compaixão para a nossa história, não é para você se colocar no lugar de vítima, não é para você se sentir o coitadinho da história, não é para isso. Quando eu falo olhar com amor e compaixão, eu passei por isso, eu vivi isso na minha infância, eu acolho essa criança que viveu tudo isso, fala para essa criança, olha como você foi uma criança forte. Como eu me orgulho de você, criança, por ter passado tudo isso e ter chegado até aqui. Mas hoje eu não sou mais a criança da vez. Hoje eu sou o adulto da vez. Hoje eu estou na minha fase adulta. E hoje, quando eu começo a trilhar o caminho do autoconhecimento, eu começo a olhar que eu não preciso mais viver a minha vida com aquelas, digamos, com aquelas dores que me causaram na vida, que fez com que eu seja essa pessoa hoje. Eu começo a olhar que como ser adulto fala de autorresponsabilidade, fala de autonomia, fala de realmente se responsabilizar por aquilo que quer. Eu aprendo a acolher a minha dor, mas eu não vivo por ela. Eu acolho a minha dor em nome daquilo que eu vivi. Eu quero viver, eu preciso viver algo diferente. Eu não preciso ficar presa naquilo que não chegou até mim, nesse fluxo de amor que não chegou até mim. Não, mas agora eu faço isso. Eu tenho esse movimento de amor e de carinho comigo mesmo e não fico preso a questões relacionadas à minha infância. Então, por isso que eu falo, olhe com amor e com carinho para a sua história. Para quê? Para que você identifique isso, mas não é identificar e ficar lá. É para você identificar e fazer mudanças, é identificar e trazer transformação para a sua vida. Sabe? Não olhar para a sua vida com pena, nem com ser o coitadinho. Não.
mas olhar o quanto você foi forte, o quanto você foi corajoso e nem tinha percebido que você passou por aquilo tudo, fez você ser quem você é hoje, que ainda não fez mudanças, mas que a partir de hoje vai começar a ser. Vai começar a fazer mudança. Então acolha com carinho, acolha com cuidado, acolha com compaixão e faça transformação na sua vida. Se encha de amor. Se hoje você não precisa mais receber o amor somente lá dos outros, dos antepassados, mas você próprio pode se amar. Se encha de amor para que esse amor possa também transbordar na vida dos outros. Esse amor também possa transbordar na vida da sua família, na vida dos seus filhos, para que eles também não precisem contar uma história e ouvir uma aula falando sobre amor interrompido. Ame-se.